Na última terça-feira, uma grande confusão foi registrada no centro de São Luís. Agentes da SMTT apreenderam uma motocicleta que, segundo eles, estava estacionada em um local proibido. O dono do veículo não aceitou a abordagem e começou a discutir com os agentes. No meio da confusão, o motociclista chegou a retirar a motocicleta de cima do guincho e foi embora do local. Após o ocorrido, a nossa equipe conversou com um dos agentes da SMTT no momento em que ele registrava o boletim de ocorrência no plantão central das Cajazeiras. Nossos agentes estavam promovendo a ação de fiscalização com relação à legislação de trânsito no centro da cidade, que é uma área muito carente de fiscalização. Nós recebemos várias denúncias a respeito disso e nossos agentes removeram uma moto que estava estacionada em local proibido ali ao lado do canteiro central e, para surpresa dos nossos agentes, quando já iniciando o procedimento para trazer o veículo para a SMTT, o condutor já visivelmente alterado se apresenta dizendo que a moto dele não seria levada, puxa uma faca, ameaça nossos agentes e sobe no guincho, né? Houve uma tentativa de demover ele para que ele não usasse dessa atitude arbitrária, mas ele não recuou e aí cortou as cintas do guincho, retirou a moto, colocou a moto embaixo e, ameaçando os nossos agentes, ele empreendeu fuga. Então, isso mostra o caráter da segurança pública, o trabalho de fiscalização que precisa ser feito, mas a insegurança que estamos submetidos. Diante disso, a guarnição veio para a delegacia aqui no centro da cidade registrar ocorrência para que a autoridade policial tome providência. Cabe lembrar que, muito provavelmente, esse condutor ele poderá ser enquadrado por crime de ameaça, exercício arbitrário das próprias razões e outras infrações serão lavradas em virtude disso. Retirar o veículo legalmente retido e estacionar no local proibido. Após a confusão, o proprietário da motocicleta gravou um vídeo no local, onde tudo aconteceu, explicando a sua versão dos fatos. Ele também procurou a nossa equipe para contar o seu lado da história. No dia 19, às 3 horas da tarde, às 2 horas, eu parei minha moto bem aqui, nesse local aqui, para mim ir no Sesc almoçar, entendeu? Lá fecha 2 horas, eu já estava quase atrasado, parei aqui, tinha vários carros, várias motos aqui estacionadas no local, fui almoçar. Quando eu vim, acabei de almoçar, como eu estava trabalhando no sol quente, estava com uma dorzinha de cabeça forte, eu tomei um medicamento e fiquei aguardando a dor passar. Quando eu voltei, 3h30, voltei daqui do Sesc. Quando eu voltei daqui do Sesc, eles estavam guinchando minha moto, entendeu? Minha moto estava em processo de remoção. Eu me identifiquei com o pessoal da SMTT, falei que o veículo era meu, que o meu veículo estava em dias, que eu sou habilitado, entendeu? Aí eu me identifiquei e pedi para eles considerar, entendeu? Se eu tivesse errado, para eles me atuar e me liberar para me trabalhar, que eu preciso da minha moto é minha ferramenta de trabalho, eu preciso da minha moto para me trabalhar. E ele, em tom de ignorância, ele falou: tu quer buscar tua moto? Vai lá na SMTT. Aí eu disse: cara, eu preciso da minha moto, eu vou tirar minha moto, eu preciso da minha moto para me trabalhar. Ele disse: se tu retirar tua moto, tu vai ver as consequências. Aí eu achei um tom de ameaça. Aquilo ali, no calor da emoção, eu subi no guincho, eu peguei esse pequeno canivete aqui, entendeu? Que eu uso como ferramenta de trabalho, que isso aqui eu uso para me remendar pneu, né? Cortar pneu de moto, remendar pneu de moto, entendeu? Não é nem uma faca. Cortei a corda do guincho lá, desci minha moto, entendeu? Desci minha moto, peguei minha moto e saí aqui, ó, fui embora. Não ameacei ninguém, não puxei faca para ninguém. E como ele me ameaçou que eu ia ver as consequências, ele me aplicou 3 multas nesse dia e uma hoje, sendo que a de hoje, na mesma autuação. Ele me multou por andar sob canteiro, tá bem aqui as multas aqui, eu posso até mostrar aqui, ó. Transitar com veículo sob canteiro. Eu não transitei com veículo sob canteiro, minha moto estava estacionada aqui. Canteiro eu entendo como aqui, ali, entendeu? Aqui não tem nenhuma placa de proibido estacionar, você pode ver, a câmera pode mostrar. Todos estacionam, estava cheio de veículo, eles não multaram e não levaram nenhum veículo, só o meu, não sei. Entendeu? Aí depois eles me multaram também como, ó, estacionar sobre canteiro. Ou eu estacionei, olha, ó, as multas aí, ó. Essas 3 multas aqui, estacionar ao lado de canteiro central, entendeu? Eu não estacionei em canteiro central,
transitar com o veículo sobre o canteiro central. Se eu estava almoçando e minha moto estava parada e eles levaram minha moto, como é que eu estava transitando em canteiro central? Entendeu? Eles agiram de má fé, com abuso de autoridade, me multaram, aplicaram 4 multas em mim, entendeu? E só para me prejudicar. Eu entendo que para me prejudicar eu preciso da minha carteira de habilitação para me trabalhar, que atualmente eu estou trabalhando de moto Uber, entendeu? Eles agiram de má fé comigo para me prejudicar. E eu estou indo na delegacia, vou registrar um boletim de ocorrência contra eles. Eu entendo que eles agiram de má fé, agiram com abuso de autoridade. Eu vou procurar meus direitos, entendeu? É isso que é a minha versão. Foi exatamente aqui que toda a situação aconteceu. Região central de São Luís. Como vocês podem acompanhar, esse local aqui é costumeiro ficar veículos estacionados. E, segundo as informações, o veículo, a motocicleta de cor azul, estava estacionada aqui quando os agentes da SMTT recolheram o veículo e colocaram dentro, em cima do guincho. Aqui no chão, a gente pode observar que existem aqui várias marcações que geralmente são feitas pelos agentes da SMTT quando veículos estão estacionados em locais inapropriados. O que chama atenção e que alguns motoristas alegam aqui na região é que nesse local aqui não tem nenhuma placa sinalizando que este local é proibido estacionar. E foi isso que o condutor do veículo ele afirmou à nossa equipe, que o local aqui não teria nenhuma placa, que ele não tinha certeza se poderia ou não poderia estacionar o veículo. E quando ele chegou, que segundo ele estava aqui em um local almoçando, né? Ele que é motorista por aplicativo, ele encontrou então o seu veículo sendo removido. E aí uma grande confusão aconteceu. Esse advogado explica quais são as penalidades e consequências previstas no Código de Trânsito Brasileiro para casos em que for comprovado que o veículo foi estacionado em um local proibido. As punições podem incluir multa, pontos na carteira de habilitação e até a remoção do veículo. A infração de estacionar em local proibido está prevista no artigo 181 do Código de Trânsito Brasileiro. O artigo lista várias situações em que o estacionamento é proibido, em locais com sinalização específica de proibido estacionar, em vagas reservadas para pessoas idosas, gestantes, deficientes, em calçadas, em faixas de pedestre, em ciclovias, em fila dupla, em locais que obstruam ou dificultam o trânsito de veículo, entre outros. As penalidades aplicadas, elas variam de acordo com a gravidade da infração, podendo ser leve, média, grave ou gravíssima. As penalidades incluem multa, pontos na CNH e, em alguns casos, até a remoção do veículo. A sinalização é importante, de forma que o poder público deve realizar a sinalização, colocando placas para orientar os condutores. A remoção do veículo, ela ocorre em situações em que o veículo esteja estacionado de forma a prejudicar a circulação ou ofereça riscos. A autoridade de trânsito pode determinar a remoção do veículo. É importante lembrar que a remoção é uma medida complementar quando o proprietário não é encontrado para retirar o veículo e sanar o problema. Iniciada qualquer procedimento de remoção, o proprietário poderá, após notificação, recorrer administrativamente ou judicialmente, conforme o caso, sendo importante o acompanhamento por um advogado de sua confiança. Esse outro advogado explica quais devem ser os procedimentos que o condutor deve adotar caso se sinta lesado ou tenha o veículo apreendido. Ele orienta que o motorista busque os seus direitos, reúna o máximo de provas possíveis, como vídeos e fotos. Além disso, reforça a importância de manter a calma e nunca tentar resolver a situação por conta própria, muito menos com o uso da violência. Diante desse contexto, na qual o cidadão voltou e sua moto já estava apreendida, como que deveria se proceder?
Não temos uma fórmula ou qualquer tipo de roteiro como deve se proceder, mas diante do caso em questão, uma questão de senso comum, né, de entendimento de um básico, anotar, filmar, ter uma questão tipo, né, ver se foi exorbitado ou se houve algum excesso na hora de ter essa busca ou qualquer outro contexto. Havendo essa situação toda, procurar as autoridades, né, ou um profissional técnico para lhe ajudar a judicializar ou até mesmo de pegar o seu bem de volta. Aí, diante dessa situação, como que se deve proceder, né? Vamos enfatizando. Quando você tem um veículo que foi apreendido ou qualquer outra situação, manter a calma, ouvir, tentar entender qual foi o contexto da situação que levou seu bem a ser apreendido. Manter a calma, né? Que a gente orienta que mantenha a calma para que assim, não vire de vítima para autor, né, de um crime, no caso em questão.